Boa noite, pessoal. Hoje vai ser live de perguntas e respostas, tá? Convida todo mundo, porque essas lives são bem legais. Sempre tem uns assuntos que ajudam bastante gente, cada hora é uma pergunta diferente. Então é bem dinâmico, assim, é bem bacana. Então convida aí, manda um aviãozinho, chama teu amigo para participar. E se vocês estiverem curtindo, claro, não esqueçam de apertar o coraçãozinho aqui embaixo e dar um like aí no YouTube. Combinado? Bia, como faz para passar o opaco na barra protocolo? Primeira coisa, a barra tem que estar bem limpa. Então, quando você fizer lavar para fazer eliminação de cera, você tem que ter certeza de que você eliminou toda a gordura da cera. Então, lavar bem lavado, com água fervendo, com detergente. Quem tiver vaporjet, aquele jato de vapor no laboratório, passar um vaporjet também. Isso é fundamental. Se a barra for brilhosa, o opaco vai ser mais difícil de aderir. Então, é recomendado também que passe um jato de óxido para deixar ela fosca e ter uma adesão melhor do opaco, tá? O opaco que eu uso, deixa eu ver ele aqui, é o opaco da Defama. Deixa eu pegar, peraí. É esse aqui, ó, o Opalac da Defama, tá? Eu já uso ele há bastante tempo, na cor rosa. Gosto muito desse opaco, super prático, super fácil, rende bastante. Nunca tive nenhum problema com ele em soltar na meio da acrilização, nunca aconteceu comigo. Única coisa, né, ele é autopolimerizável. Só que ele demora um pouquinho para secar, então eu sempre submeto ele a uma fonte de calor. Eu passo um pouquinho de leve, ou no fogo, ou no secador de cabelo, ou deixa próximo, né, a boca do forno, só que cuidado se a barra for cimentada, para você não comprometer a cimentação. Mas é bem tranquilo, tá? Então eu passo uma camada bem fininha e depois eu reaplico uma segunda camada até cobrir bem o metal e não tem problema nenhum. Gosto bastante, super indico esse opaco aqui. Super prático. Não precisa do forno foto, tá? Ele é autopolimerizável. Só para responder a segunda pergunta aqui, essa pergunta eu respondi lá nos stories, tá? Então a Lana me perguntou por que a prótese fica esbranquiçada depois da acrilização. Então quem viu lá nos stories, eu respondi que podem ser várias coisas, vários fatores deixam a prótese esbranquiçada. Então, se ela estiver falando do palato incolor, e ele saiu esbranquiçado, muito provavelmente é que o molde funcional foi moldado com pasta zincoenólica. A pasta zincoenólica ela tem um óleo de eugenol que ele ele contamina o gesso, tá? E ele é liberado no momento da polimerização. Então, ele dificulta a polimerização da prótese. Por isso que ela fica esbranquiçada, é como se ela estivesse crua por dentro, tá? Isso eu aprendi com a professora Thais, quando eu fiz especialização. Outro motivo da prótese ficar esbranquiçada, leitosa, é o pote Paladon. Tá úmido, tá com água, quando vocês forem manipular a resina, então ele tem que estar bem seco. O isolante tem que estar seco, bem seco também. Se o isolante estiver úmido também, a prótese também fica esbranquiçada. Mas se não for nada disso que eu tô falando e ela ficar esbranquiçada na vestibular, na parte rosa, provavelmente é excesso de temperatura. Então, quando a prótese queima, ela fica esbranquiçada, tá? Então, tem que ver qual é o processo da polimerização. Se é de micro-ondas, tem que avaliar o ciclo que eu estou utilizando é o ciclo correto para a potência do meu micro-ondas? Eu estou hidratando o gesso antes? Tudo isso tem que ser bem avaliado para entender o porquê que ela tá saindo dessa maneira, tá? Daí tem uma segunda pergunta que complementa essa. Aí. Então, a Érica perguntou como eu faço para limpar esse modelo que tenha sido vazado com molde de zincoenólica. Então, quando você vaza o modelo em cima do modelo individual que foi moldado com pasta zincoenólica,
Primeira coisa, se você só colocar ela na água quente para amolecer e não quebrar o gesso ele tá meio poroso ali, né? Então ele vai penetrar com muito mais facilidade. Esse óleo de ojonal vai penetrar muito mais rápido no gesso. Então, uma dica é você hidratar primeiro em água fria, coloca esse molde antes de sacar ele do gesso dentro do recipiente com água fria por 10 minutos para que ele hidrate bem esse modelo, preencha todo o espaço e depois você coloca um pouquinho na água quente, uns minutinhos na água quente, rapidamente, sem que ele lambuze todo, só para amolecer um pouquinho e você conseguir tirar, tá? Se mesmo assim ficou, daí é um pouquinho mais complicado, né? Tenta lavar bastante com água fervendo, com detergente, dá até para passar um pouco de remox, mas mesmo assim ele fica internamente, visivelmente, parece que ele tá limpo, mas aí você só vai saber mesmo na hora depois que você abrir a polimerização. E às vezes você tem uma surpresa. Então, é bem comum, tá? É bem comum isso acontecer. Olha aqui que dica legal. O Vanderlei tá falando aqui, Bia, fala um pouco da técnica de moldagem para paciente com flacidez, pois peguei um caso essa semana. Deixa eu ver se eu consigo ver o resto da pergunta aqui. Então, ele falou que ele viu essa técnica na especialização com o professor Alexandre, o Alexandre Oliveira. Eu também aprendi com ele. Então, assim, quando o paciente tem um rebordo anterior muito flácido, né, a síndrome de Kelly, que não tem nenhuma estrutura óssea, então quando vocês recebem aquele modelo e você vê que tem aquele vinco vestibular, é porque dobrou o rebordo do paciente, de tão flácido que ele tá, ele dobrou. Então, para você moldar isso corretamente, né, se o dentista simplesmente pegar a moldeira individual, da forma convencional, levar em posição, ela vai pressionar esse rebordo anterior. Ele vai sair dobrado na moldagem. E você vai acrilizar a prótese com esse tecido dobrado. Então, esse tecido, ele tem uma tendência a querer expulsar a prótese da boca. Porque ela tá ali comprimida, ela tá dobrada, ela não tá na posição natural, o rebordo não tá na posição natural. Então, tem uma técnica bem legal que eu aprendi com o Alexandre Oliveira, o Vanderlei também, que é assim, você manda a moldeira ou já aberta nessa região anterior, tá? Ou só perfurada. Aí o dentista faz a moldagem normal, convencional, faz o selamento periférico, faz a moldagem com silicone, de preferência. E aí, depois que ele fez essa moldagem, ele vai lá e corta somente essa região anterior, essa região de papila e rafo palatina, só essa região flácida. Ele recorta e tira tudo. Tanto o material de moldagem, quanto o acrílico que está lá segurando a moldeira individual. Aí ele vai levar a moldeira em posição, né, com todo o restante da moldagem já feita, leva em posição e injeta o silicone por fora, com o rebordo ali quietinho, sem estar comprimindo. Então, essa técnica é muito legal. Se vocês quiserem ter uma noção melhor do que eu estou falando, tem no Instagram do Alessandro Gamero, acho que está Gamero Alessandro. Se vocês rolarem lá para baixo no feed dele, lá nos primeiros posts que ele fez, tem um vídeo passo a passo dele fazendo essa técnica numa paciente. Então, tá super ilustrativo, super fácil de vocês entenderem, porque às vezes eu só falando aqui, vocês não vão conseguir imaginar o que eu tô falando aqui, só quem já viu mesmo. Então, uma dica que eu dou é vocês irem lá no Instagram do Alessandro Gamero e procure esse vídeo que ajuda muito, realmente é muito legal, faz toda a diferença. A Márcia está perguntando, olá, Beatriz, tudo bem? Eu gostaria de saber quais os passo a passo para fazer um protocolo. Então, a primeira coisa, né, que eu sempre falo, planejamento, né? Claro que isso não é uma decisão laboratorial, né? Isso tem que ter uma consciência clínica. Mas o planejamento reverso, então aquela frase do Benjamin Franklin que eu sempre falo, que se você falha em planejar, você está planejando falhar.
Então, nada melhor do que planejar antes de fazer os implantes, porque aí o dentista vai ter previsibilidade de quanto de osso ele vai ter que tirar, o posicionamento dos implantes, a angulação dos implantes, a altura do componente que ele vai usar, porque aí sim eu vou conseguir entregar uma prótese que contemple, além de estética, contemple saúde e função. Porque se não, se for feita uma prótese, os implantes sem nenhum planejamento do posicionamento ideal, desejável dos dentes, muitas vezes os implantes vão estar saindo por vestibular, eu não vou ter altura, eu não vou conseguir fazer a base do protocolo convexa, que é o que o paciente consegue higienizar. Muitas vezes o implantodontista simplesmente coloca os implantes em cima do rebordo daquela crista óssea. E aí não tem como, não tem espaço para você fazer, né? Então, sempre que possível, converse com o cirurgião, com o implantodontista, planejando esse caso antes. Se não for possível, ok, né? A gente vai ter que fazer da forma como tá. Então, se chegou para você e esse protocolo já tá com os implantes, para você fazer um protocolo e já tem os implantes em boca, primeira coisa que você vai fazer é um plano de orientação sobre implante. Então, sempre coloque em todos os implantes, né? Uma base. Eu uso cilindro de latão, mas pode ser também um cilindro de titânio ou até mesmo um cilindro calcinável. Façam uma base de prova em acrílico. Eu fiz vários vídeos já dessa base de prova em acrílico, até live. Se vocês procurarem aí no YouTube, vocês vão achar. E faz o plano de orientação e manda para o dentista. Ele recebendo esse plano de orientação sobre implante, ele vai te passar a dimensão vertical, a oclusão correta do paciente, linha média, suporte labial, corredor bucal, todas essas informações ele vai te passar no plano, tá? Feito isso, você vai fazer uma montagem de dentes, ainda sobre a placa de prova. Depois que ele provou, a estética tá legal, a oclusão tá legal, o mordido tá legal, tá tudo certo, aí sim você vai fazer a barra, e na minha opinião, não precisa nem provar a barra, porque como ele já fez essa prova antes dos dentes em cima da barra de acrílico, eu sempre peço um índex, né, para o dentista. O que é um índex? Eu tenho aqui eu vou mostrar para vocês. Peraí. O índex é a união dos transfers, tá? Então ele vai unir os transfers em boca, a mesma coisa que ele usa para moldar, só que ele não vai moldar, ele só une. Então, muitas vezes eu recebo essa moldagem, abro esse material, tiro todo aquele silicone, observo como que tá essa união. Tá fiel? Tá bem fixa? Tá bem grossinha? Tá bem feita? Ah, então eu vou confiar. Não, abri, já quebrou tudo, já tem mais fio dental do que resina pater. Eu não confio. Eu não vou fazer uma barra em cima de um modelo assim. Então, o que eu faço, né, para me garantir mais ainda? Eu reforço no próprio modelo, engrosso bem com uma resina pater de boa qualidade, secciono, corto entre os implantes e mando para o dentista. Eu falo, olha, quando você fizer a prova dos dentes, você une isso aqui de novo. Porque aí já toda a contração que teve, que aconteceu ali, que é aquelas 48 horas que falam que a resina continua sofrendo alteração, mesmo as zero contração, ela já aconteceu. Então, ele unindo aqui, a contração é bem menor, e isso aqui fica muito, muito fiel. Então, eu tendo isso aqui em mãos, eu não vejo necessidade de fazer a prova. Então, eu já mando pronto. Aí, recebendo isso no laboratório, eu vou parafusar os análogos aqui e vou vazar o gesso. Esse aqui tá sujo porque é de trabalho mesmo, tá? Então, eu vazo ali o gesso, usei uma base de troquel, tá? Vazei. E aqui eu tenho o meu gabarito. Então, aqui eu vou fazer a barra, aqui eu vou fazer a cimentação. Se for uma convencional, é aqui que eu vou fazer a solda. Então, aqui eu tenho previsibilidade. Então, esse é o passo a passo. Eu posso mandar pronto. Se você quiser provar, ok, faz a barra, mas sempre peço o índex mesmo assim. Faz a barra, manda os dentes em cima da barra e daí você volta e finaliza, e acriliza. Olha, o Walker me fez uma pergunta. Bia, quais as vantagens e desvantagens laboratoriais do protocolo cimentado?
As vantagens são muitas, né? Tempo de trabalho. Eu consigo fazer a barra mais rápida, de uma maneira mais rápida, porque quando eu faço a barra convencional, eu tento minimizar ao máximo as alterações que vão sofrer no processo de fundição. Então, eu coloco ela no forno quase frio e a temperatura vai subindo gradativamente por 4 horas. Aí, depois que deu 4 horas, eu faço a fundição e espero essa barra resfriar naturalmente, né, em temperatura ambiente, dentro do laboratório, sem pegar nenhum vento. Já na barra com assentamento passivo, eu não estou preocupada com essas alterações que vão acontecer, porque toda alteração que acontece no processo de fundição, ela é compensada por meio do cimento. Então, eu faço a inclusão da barra. Claro que eu trabalho com revestimento de qualidade, eu uso Calibra já há muitos e muitos anos. Depois de 23 minutos que eu fiz a inclusão, eu já coloco ele direto no forno quente. Então, eu já coloco ele direto a 930 graus, que é a temperatura final. Aí, estabilizou a temperatura, meia hora eu já posso fazer a fundição. E se eu quiser forçar o resfriamento também, se eu tiver com pressa, ele tiver que entregar rápido esse trabalho, eu forço o resfriamento porque eu vou... e tudo isso vai ser compensado por meio do cimento e ela vai ser passiva depois. Então, toda alteração, né, ela vai ser compensada. Outra vantagem, a limpeza da barra é muito mais rápida, eu posso pedir para qualquer pessoa, um auxiliar, um iniciante que está ali fazendo estágio, fazer a limpeza da barra sem medo de romper o stop do parafuso, de cortar, na hora de cortar, o excesso do metal acabar pegando na base do mini pilar, porque essa base final ainda não está incorporada na barra, então a limpeza é muito rápida. Ela é uma técnica reversível. Qualquer problema que eu tenha, eu terminei o trabalho está pronto. O dentista instalou em boca e falou: olha, não tá passivo, não tá legal, não tô conseguindo parafusar, ou ficou com um gap em um implante, eu acabei não percebendo. E aí? Se fosse uma barra convencional, eu ia ter que tirar toda aquela resina, tirar todos os dentes, seccionar a barra, soldar, ia ter que reacrilizar, reencerar e reacrilizar tudo novamente. Nesse caso, não, eu só vou substituir aquele cilindro, aquele que está danificado, aquele cilindro que está com gap, ou até mesmo por acidente, às vezes na hora do acabamento, às vezes o dentista vai fazer um acabamento em boca porque está pressionando demais o acrílico e acaba pegando com a broca no stop do parafuso, na base de assentamento e danificando. Então, você substitui isso muito rapidamente. É claro, as desvantagens que eu acho são falta de conhecimento. Isso é uma grande desvantagem, porque eu vejo que algumas pessoas não querem saber da técnica, falam: não, essa técnica ela não funciona porque o cilindro solta. Se você realmente não fizer isso adequadamente, ele vai soltar. Pode ser daqui 2 meses, pode ser daqui 2 anos, mas corre sim o risco de soltar. E tem até esses dias, eu até fiz uma live, postei, tem até um embasamento científico sobre isso, que comprova que é super eficiente a técnica, apesar que essas falhas de soltar são falhas técnicas, e não são falhas do técnico, na verdade, e não a falha da técnica. Entenderam, né? É falha de quem está executando, de não realmente fazer uma retenção mecânica interna e usar um primer para metal. Se vocês usarem o componente da Neodent, ele já vem tratado de fábrica para essa técnica. Então, ele já vem com primer. Claro que eu não posso manipular com a mão. Se eu pegar o cilindro com a mão, eu já perdi essa adesão química. Então, eu manipulo com muito cuidado, tiro com a própria chavinha, parafuso no modelo. Eu só abro no momento que eu vou fazer a cimentação. E é muito rápido, é muito fácil. Em 5 minutos eu faço a cimentação. Eu consigo, sim, uma barra passiva. Então, assim, tem várias vantagens. É que eu já estou super acostumada com essa técnica. Eu aprendi a fazer ela já faz... Desde 2015 que eu faço, que eu tenho uma casuística longa sobre isso. Então, para mim, tem muito mais vantagens do que desvantagem. Uma desvantagem também é o preço, né? Acaba encarecendo um pouquinho mais a questão dos componentes e a questão da cimentação,
do cimento, né? Acaba encarecendo um pouco, mas se você botar tudo na ponta do lápis, vale a pena. Porque no meu laboratório, por exemplo, a barra convencional ela é mais cara do que a barra cimentada, mesmo com o custo do cimento. Eu não cobro a cimentação à parte, já está embutido no valor. Porque eu sei que aquela barra convencional vai me tomar muito mais tempo, eu vou levar muito mais tempo para terminar do que a barra do que a barra cimentada. Então, para o meu custo, vale a pena eu fazer a barra cimentada, mesmo cobrando mais barato, do que fazer a convencional. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Vamos lá. O que acontece quando a prova dos dentes, feita em boca, a plaquinha fica ajustada, mas depois da acrilização a prótese fica folgada em boca? Tem que alguma coisa aconteceu no processo de função não, de polimerização. Então tem que ver se foi respeitado o tempo de prensagem. É muito importante, principalmente em prótese total, uma prótese totalmente muco-suportada, ela precisa realmente desse selamento perfeito. Então, para que a gente consiga, toda a resina contrai, tá? A gente tem que minimizar isso com técnicas. Então, esse tempo de 12 horas de prensa faz muita diferença, sim, na adaptação da prótese total. E o resfriamento também. Então, vocês não podem forçar o resfriamento de jeito nenhum e muito menos abrir a mufla quente. Então, depois de feita a polimerização, é muito importante deixar ela resfriar naturalmente, para daí sim você fazer a abertura e fazer o acabamento. Então, provavelmente, se ficou folgado em boca e na prova não tava, né? Porque geralmente a placa de prova fica mesmo um pouco mais folgada, porque a gente tem que aliviar ela para não quebrar o modelo de trabalho. Mas se ela ficar folgada depois só da polimerização, provavelmente foi alguma falha, tá? O Rui tá falando que vai fazer um novo sorteio aí para vocês. Ele vai disponibilizar mais um kit de lixas e aquele uau, aquela pasta, aquela pedra de polimento uau. Vamos fazer, Rui, vamos fazer semana que vem. Amanhã tem live das protéticas. Quem segue as protéticas do Brasil aí? A Mara, que é a fundadora do Protéticas do Brasil, vai fazer uma live com várias mulheres aí da prótese. E amanhã vai ser a primeira. E eu estou super feliz com esse convite. E a Melissa de la Rosa, lá de Curitiba, da Dental Paulista, ela tá dando um motor. E esse motor vai ser sorteado, um motor Marathon. Vai ser sorteado amanhã na hora da live, mas só para quem estiver na live ao vivo, hein? Então, amanhã vai ser às 20 horas, horário de Brasília, hein? Não percam. Deixa eu responder uma pergunta aqui do YouTube. A Mari Moreira está perguntando assim: como que eu faço para escolher o dente do tamanho correto que está marcado no rolete? Eu e a Thaís fizemos umas lives bem legais sobre escolha de dentes anteriores, escolha de dentes posteriores. Vale super a pena. Não sei se ficou salva, talvez no YouTube tenha. Viu, Mari? Depois dá uma olhada no YouTube para ver se você acha essa live completa, ou talvez no grupo do Telegram, tá? Mas assim, primeira coisa, você precisa de uma reguinha flexível e uma carta molde. E foto, de preferência, foto. Nem sempre a gente tem foto de paciente, mas seria muito bom se todos os trabalhos que a gente fosse escolher os dentes, a gente tivesse com a foto do paciente ali. Você vai pegar a reguinha e vai medir a altura que o dentista fez no rodete de cera, no plano de orientação, da linha alta do sorriso até a borda incisal, quantos milímetros? Aí você vai pegar a carta molde, você vai lá e ver qual se aproxima. Beleza, você sabe qual é a altura desejada. E agora, de canino a canino, aquela marcação que ele fez da linha canina, da linha do canino, eu gosto sempre de pedir para eles fazerem na asa do nariz, que eu acho que coincide bem certinho com a distal do canino. Você vai pegar a régua flexível. Se você dobrar a régua e fazer uma medida em curva,
tá? Você tem que olhar na carta molde se ela tem essa medida em curva. Aí você vai ver certinho exatamente qual foi a medida. Às vezes, exatamente, você não vai encontrar, mas você vai ver qual se aproxima mais. Aí, beleza, em curva tem. Tem carta molde que só tem a marcação em linha reta, então você vai ter que pegar a régua reta e colocar de canino a canino, da marcação que o dentista fez, qual é a medida. Aí você vai ter que ver, por isso que eu falo, foto é fundamental. Para você ver qual que é o formato do rosto do paciente, mais arredondado, mais quadrado, mais triangular. E aí você vai procurar ali na carta molde o dente que mais se aproxima dentro dessas medidas e que mais se aproxima com o formato do rosto do paciente. Então, basicamente, é isso. Resumidamente, né, na verdade. A Gabi perguntou no Instagram: o que você acha de usar o monômero para limpar os dentes no lugar do Remox? Pode ser monômero também, tá, Gabi? Pode ser. Eu gosto mais do Remox por uma questão de costume mesmo, tá? Eu tô acostumada, há muitos anos já eu trabalho com o Remox, mas você tem que cuidar com o Remox. Se você passar muito, ele enceba, tá? Ele vai derreter demais a cera. Se você passar em cima da ceroplastia, pode acabar alisando demais os teus detalhes ali e entrar mais cera ainda dentro do dente. Então, eu passo só um pouquinho, bem pouquinho Remox. Mas pode ser com o monômero também, de preferência com o termo para não agredir tanto, tá? Mas dá para ser sim. O Wilson tá perguntando: é verdade que o Mega Seal usado na parte interna de uma PT serve para dar maior estabilidade? Olha, Wilson, eu não desconheço dessa informação. O que eu sei é que o Mega Seal é para dar um brilho, um acabamento com brilho, mas se a prótese não estiver bem moldada, se ela não tomou todos esses cuidados na hora da polimerização, para ter uma mínima contração, né, para ela não levantar na linha de divisão do palato mole com o palato duro, não vai adiantar nada você aplicar o Mega Seal, porque é uma camada muito fininha. Então, ela não vai resolver. Então, na minha opinião, pode ser que esteja errado, tá? Mas na minha opinião, a função dela, do Mega Seal principal, é brilho, tá? Se a prótese não estiver bem moldada ou não tiver sido feito o passo a passo correto de polimerização, não vai resolver. Ó, a Maria tá falando quais as medidas corretas do plano de cera. Você tem algumas referências, né, Maria? Você tem se você pegar o rebordo do paciente e achar ali a papila incisiva, você vai marcar o meio da papila para vestibular, de 7 a 9 milímetros é onde provavelmente estava o incisivo, a vestibular do incisivo central. Então, você pode fazer o plano de orientação assim, dessa maneira. Através da ruga palatina, você conta 9 milímetros para a lateral, é onde estava o canino, a vestibular do canino. Só que quem vai dizer isso com certeza, com precisão, se realmente essas medidas estão ok, é o dentista, a hora que ele estiver atendendo o paciente, porque ele vai ver: ficou legal o suporte labial? Não, precisa de mais suporte. O antagonista do paciente, o paciente é classe 3, os incisivos são muito vestibularizados, vamos ter que projetar mais um pouco. Então, você pode mandar e deve mandar dentro do padrão, tá? Dentro de uma média, mas o dentista, ele tem a obrigação de te devolver esse plano ajustado, né? Então, eu estava assistindo uma live esses dias do Osmar Castro, e ele até falou um nome que eu achei muito interessante, que é plano de desorientação, né? Então, não pode ser um plano de desorientação, tem que ser um plano de orientação. Então, para isso que ele serve, para o dentista passar nele todas as informações. A gente não está com o paciente aqui na bancada para ter todas essas noções ali de onde que vai colocar vestibular do dente, corredor bucal, curva de Spee, incisal, quanto mostra. Isso varia muito de paciente para paciente, quanto o paciente sobe o sorriso, é muscular, então é tecido mole, é muito difícil de mensurar. Então, por isso que o dentista precisa, sim, ter um pouquinho mais de cuidado para passar essas informações corretas para que a gente consiga fazer um trabalho mais assertivo, tá?
O Glaze Photo foi criado para ajudar na impermeabilização da prótese, protegendo de infiltração dos fluidos bucais. O brilho é um brinde adicional. Ok, muito obrigada, Walker. Ó, viu? Então é isso, é para impermeabilizar e também não é para estabilidade, né, Walker? Me corrige, é isso? Elas têm a função de manter a prótese mais adaptada em boca ou não? É só para impermeabilizar mesmo, né? Olha, como manter a temperatura da cera com a lamparina? Olha, não tem como. Com a lamparina você não tem controle de temperatura. Para você ter o controle da temperatura da cera, é só com um gotejador elétrico, tá? Eu tenho esse aqui. Não precisa ser necessariamente esse, tá? Mas facilita bastante. Que aí você controla a temperatura. Esse aqui tem 2 pontas da Renfert. E eu controlo a temperatura, daí você controla ela exatamente. Agora, na lamparina, não dá para você controlar, porque você não tem um termômetro ali no... Seria bom se tivesse um termômetro no instrumental, né? Os componentes para assentamento passivo, por exemplo, é mais caro e o dentista reclama do valor? Então, tudo vai de você colocar na balança, tá? No meu caso, na minha opinião, e com a minha experiência com os clientes que eu tenho, nunca me reclamaram do valor dos componentes, porque eles prezam muito mais pela qualidade do trabalho do que pelo valor. Então, claro que se você for comparar com a UCLA calcinável, somente a UCLA calcinável, é mais caro, porque você tem que comprar 2 componentes, a luva calcinável e mais o cilindro de titânio. Mas a gente sabe que a UCLA calcinável pode acontecer vários problemas, né? Falhar o bordinho, queimar metal, ela mesma, por si só, no elemento individual, ela não assenta, pode não assentar 100% em cima do análogo. Agora, o ideal, né, se você for fazer a barra convencional, o desejável, é que use aquela base pré-fabricada, né, aquela base de cobalto cromo. Se você for comparar o preço da UCLA com a base de cobalto cromo e o preço desse componente de assentamento passivo, não tem muita diferença. É quase elas por elas, tá? Então, depois que o dentista conhece a técnica e ele sente a passividade na hora da instalação e vê que realmente a qualidade final, a base de assentamento ela está intacta, ela não passou pelo processo de fundição, eu não tenho que jatear, eu não tenho que... Não entra revestimento dentro, eu não passo broca, não tenho que ficar desgastando internamente dentro do cilindro, ele não discute, não questiona o valor do componente, tá? Deixa eu ver o que vocês estão rachando de rir aqui, que eu não estou entendendo nada. Qual a técnica é melhor para acrilizar? Fogão ou micro-ondas? Existem várias técnicas, tá? Tem várias técnicas boas. Uma técnica excelente de polimerização é com uma panela que tem o controle de temperatura, né? Então, a temperatura de fusão da resina é 73 graus Celsius. Então, quanto mais tempo você manter nessa temperatura, melhor. Porque aí você vai ter a formação do monômero e do polímero, eles vão formar cadeias lineares, lentamente. Então, com isso, você vai ter uma prótese com menos porosidade, mais resistente, mais adaptada, liberação 100% de monômero residual. No fogão convencional, você não consegue controlar essa temperatura. Então, se acelerar demais esse processo, se passar muito de 73 graus, né, colocar tipo na água fervendo, o que vai acontecer? A polimerização vai acontecer muito rápido. As moléculas elas vão vibrar muito rapidamente e vão se unir desordenadamente. O que vai acontecer? Uma prótese frágil, porosa, vai ter um acúmulo maior de fluidos bucais, é aquela prótese que o paciente já fica com mau cheiro. Só que às vezes a gente não enxerga isso a olho nu, né? Então, uma coisa que eu aprendi com o mestre Walker Angeloni nas aulas de química de resina foi isso. Então, uma prótese dura e transparente não significa que ela foi bem polimerizada. Então, se você seguir um ciclo certinho de polimerização no fogão e você tiver um termômetro e a cada pouco você vai lá e confere, ok, é válido, é legal. Agora, você simplesmente botar na panela e deixar ela fervendo lá por 20, 30 minutos, não é indicado.
É indicado, então, que você tenha uma panela termopneumática lá, ou somente termo, mas que tenha um termostato de temperatura para controlar isso, ou micro-ondas. Para mim, gosto muito do micro-ondas, porque rápido, tá? Em 20 minutos eu consigo fazer a polimerização, preciso, é estudado, tem vários estudos que comprovam isso, então o Thomas Gomes mesmo, ele já faz essa polimerização em micro-ondas há mais de 20 anos, então tem muito estudo, muita, sabe? Então a Thaís estudou muito isso também, o Alexandre. Então eu confio nessas pessoas que vieram, assim, me passando essa informação. Então, para mim, eu uso micro-ondas pela praticidade, o custo também, o investimento do micro-ondas é barato, né? A mufla é um pouco mais cara? Mas olha só quanto custa o micro-ondas perto de uma polimerizadora, né? Então, tem que ver também qual que é o custo-benefício. Então, custo-benefício, eu acho que micro-ondas. Você tem algum vídeo que ensina fazendo micro-ondas? Não, mas a Thaís fez esses dias uma live super legal sobre polimerização. Não sei se ela deixou salvo. Você deixou essa live salva em algum lugar, Thaís? De polimerização, falando de todas as técnicas, as vantagens. Ó, termômetro de cozinha, a Thaís respondeu, tá, Lana? Tem baratinho no Mercado Livre. Ó, o JP Cursos. O JP, o João Paulo, eu vou fazer uma live com ele na sexta-feira também, hein? Sexta-feira, às 17 horas. Vai ser bem legal, vamos falar, ele vai me fazer algumas perguntas, vamos falar sobre carreira, sobre várias coisas da prótese, assim, não necessariamente de algum tema específico, tá? Então vai ser lá no perfil dele, do JP, às 17 horas na sexta-feira. Ó, a Thaís está falando que quem quiser ver a live sobre polimerização, ficou salva no IGTV Prótese Total, tá? Vocês vão lá no Instagram, @prótese total, e tá lá, clica lá no IGTV, que vocês vão ver a live salva de polimerização. Vai esclarecer bastante coisa, tá? Muito, muito, muito boa. Ó, tem gente acrilizando na air fryer. Não é bem assim, né, gente? As coisas têm que ser estudadas, ter um embasamento. Não dá para simplesmente a gente fazer a polimerização em qualquer coisa que endureça a resina, né? Então, vou repetir a frase do Walker: uma resina dura e transparente não significa que ela foi bem polimerizada. Ó, estão perguntando assim, por que a resina fica com aquele aspecto poroso, às vezes com bolha? Pode ser várias coisas também. Se ela ficou porosa, né, pode ser falta de material. Então, às vezes, na hora de prensar, não teve material suficiente para expulsar todo o ar de dentro da prótese, para expulsar toda essa bolha e ela fica porosa. Agora, se for uma bolha, isso tudo eu aprendi na aula do Walker, eu lembro exatamente ele falando. Agora, se for uma bolha, como se fosse um gás de Coca-Cola dentro da prótese, aquele gazinho, é porque excesso de temperatura. Polimerizou muito rápido, você submeteu a prótese numa temperatura muito alta, rapidamente, então as moléculas se agitaram demais e já polimerizou e aquele ar nem saiu e ficou lá, meio que ela ferveu por dentro, como se ela tivesse fervido a resina lá dentro e ela não liberou isso lentamente, tá? Então, os principais fatores são esses, tá? Falta de material ou excesso de temperatura. Ó, o Junaí tá falando assim, ó, parabéns pela iniciativa, pois trabalhei com alguns profissionais no início que escondiam conhecimento para não perder espaço na área. Eu não compartilho dessa ideia. Eu acho que quanto mais a gente compartilhar conhecimento, mais a gente cresce junto, mais a gente eleva a nossa classe, eleva o nosso nível, ganha mais reconhecimento, né? A gente consegue falar com o dentista de igual para igual e não simplesmente aquele que só faz as coisas porque é mandado sem entender o que está fazendo. Então, é bem importante que a gente compartilhe conhecimento cada vez mais. Ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo. Você não sabe tudo, fulano não sabe tudo. Então, se todo mundo falar um pouquinho do que sabe, né, tão melhor, tão mais fácil, porque a gente não tem tempo de fazer todos os cursos que existem no mundo, todos, né, aprender, fazer todas as pesquisas que já fizeram. Então, ontem na live do Alcar, ele estava falando, para quem inventar a roda? Já inventaram a roda, eu não tenho que ficar lá tentando inventar a roda novamente.
eu vou perder o meu tempo com outra coisa, porque essa aqui eu já peguei a receita pronta. Fulano tá me falando que a roda gira sendo redonda. Então eu vou pegar essa informação para mim, ó, confio nessa informação e vou seguir com outras coisas, né? Não vou ficar tentando bater minha cabeça errando. Então uma coisa também que eu sempre falo, aprenda com os erros, mas de preferência com os erros dos outros, né? Então eu errei muito já na minha profissão, já errei muito nesses 15 anos que eu trabalho com prótese, eu fiz cada cagada. Eu já fiz cada coisa que eu falei, meu Deus do céu, o que que aconteceu aqui? Como que isso foi acontecer? Por falta de conhecimento mesmo. Mas aí eu aprendi. Eu falei, não, por que que eu fiz errado? O que que aconteceu que os dentes saíram do lugar? O que que aconteceu que a praça ficou assim? O que que aconteceu? Aí eu vou vendo e falar, então tá, então eu sei que isso não dá para fazer. Aprendi com o meu erro. Mas se você puder aprender com o erro de outra pessoa, quanto tempo você economiza? Quanto tempo você ganha? Né? Então, eu acho que a gente está na melhor fase da nossa profissão. A melhor época é agora, porque tem a internet, né? Então a gente tem informação muito rapidamente. Claro que a gente tem que cuidar se essa informação é realmente confiável ou não, né? Não podemos acreditar em tudo que falam e simplesmente tem que ver se realmente é uma fonte confiável. Mas tem muita gente legal fazendo live, tem muita informação gratuita por aí. Então isso só colabora com todo mundo. E principalmente com os pacientes, né? Que são, esse é o principal objetivo, né? A gente reabilitar pessoas, né? E que essas pessoas tenham trabalhos cada vez melhores, com responsabilidade, com conhecimento, e que eles realmente consigam contemplar uma prótese mais saudável e esteticamente mais bonita também. Quero uma dica sua para tampar o buraco dos implantes em um protocolo na hora de acrilizar. Eu uso Zeta Labor, silicone qualquer, silicone certo, o que eu tiver. Eu uso silicone para tampar, porque nunca tive problema nenhum de entrar resina dentro do parafuso. Tem gente que coloca veda rosca, dá para colocar também. Eu nunca fiz com veda rosca, mas já ouvi falar muita gente que faz e que funciona super bem. Eu faço com o Zeta, com o silicone, e não tenho nenhum problema. Bem tranquilo. Parafuso ali no análogo, tampo o acessinho do parafuso com o silicone, e antes do silicone endurecer, eu fecho a mufla, porque eu deixo aquele conduto do outro lado da muralha de silicone, aquele conduto certinho do acesso do parafuso. Então eu fecho a mufla para ver se não está interferindo em nada, tá? Mas é super rápido, super tranquilo, é bem fiel, tá? Vamos ver. O Walker falou assim: Bia, você tem feito um trabalho maravilhoso de difusão do conhecimento. Difusão do conhecimento. Ganhou enorme e merecida visibilidade. Aumentou muito sua responsabilidade. Quais espinhos aparecem e como lidar com eles? Muito obrigada, Walker. Você sabe que você é uma referência para mim, antes de fazer a especialização até. Eu sempre falo, Walker é uma biblioteca ambulante. Tudo que eu não sei ali, que eu tenho qualquer dúvida, eu vou perguntar para ele, porque eu tenho certeza que ele sabe. E sim, a visibilidade às vezes tem umas coisinhas chatas, assim, né? Tem algumas situações, né? Críticas, mas faz parte, né? Eu tô aqui para ouvir críticas construtivas de preferência, né? Mas eu recebo muito mais elogios e gente agradecendo. Isso para mim é muito gratificante. Eu saber que com pouco que eu sei, com o trabalho que eu faço no dia a dia, eu consigo ajudar alguém, isso me deixa muito feliz. E isso me motiva a seguir adiante, a fazer cada vez mais, a entregar cada vez mais. Eu falo, quanto mais eu entrego, vocês sabem que eu não escondo o jogo, eu estou fazendo live, eu falo tudo mesmo, né, nos vídeos que eu faço, eu tento sempre ajudar ao máximo, porque isso me deixa muito, muito, muito feliz quando alguém me fala, Bia, eu usei a dica que você me deu e resolveu o meu problema. Eu estava com um problema assim, assado,
fiz do jeito que você me falou, resolveu, facilitou, o paciente ficou feliz, e eu fico muito, muito, muito feliz. Então, isso vale a pena, isso recompensa qualquer pedrada que a gente leva de vez em quando. Porque assim, no começo a gente fica assim, mas eu vou me expor, tal, aí vão ficar falando, mas você tá fazendo vídeo. No começo, mas é blogueirinha, é não sei o quê, mas tá parecendo uma blogueirinha, cheia de vídeo e tal. Eu vou parar por causa disso? Tipo, né? Se eu parar, falar, se eu ficar preocupada comigo, com o que os outros vão pensar, quantas pessoas eu vou deixar de ajudar, né? Então eu tentei enxergar por esse lado, não ficar muito preocupada comigo, com o que os outros vão pensar de mim, o que os outros vão falar de mim. Afinal, né? Eu acho que eu tenho um propósito, como você, o Alker, como a Thaís, de passar conhecimento para frente, né? De ajudar o próximo, de ensinar, claro que com muita responsabilidade. Eu aprendo muito mais quando alguém me pergunta alguma coisa do que não. Então, isso é muito legal também, porque eu vejo quanta coisa eu aprendo com vocês aqui. Só às vezes de uma pergunta que vocês me fazem, eu falo, caramba, nunca pensei nisso, nunca tinha pensado dessa forma, dessa alternativa. Às vezes, com alguns alunos no curso presencial mesmo, sempre alguém me passa alguma dica. E eu tô sempre aprendendo, e isso é muito, muito, muito legal também. Eu respondi, Solange, qual a medida certa do rodete? A medida certa do rodete não tem, você tem um parâmetro para você mandar para o dentista, né? Então você tem as referências anatômicas do rebordo. Só que isso é uma média, não dá para você confiar fielmente nisso para fazer a montagem de dente. Então o dentista ele tem a obrigação de provar esse rodete em boca e te refinar essas informações, né? Porque é muscular, é tecido, né? O quanto que o paciente expõe na linha do sorriso, a linha alta do sorriso, o quanto ele precisa de suporte labial, né? Qual que é o corredor bucal do paciente, quanto ele abertura de boca. Então, tudo isso, por mais que a gente já mande nas medidas pré-estabelecidas, ele precisa ajustar isso caso a caso, individualmente, tá? Deixa eu responder uma perguntinha aqui, ó. O tempo ideal de prensagem é 12 horas. Esse é o tempo indicado, o tempo recomendado. São 12 horas de prensagem, tá? Então tá bom. Deixa eu encerrar aqui. Tchau para vocês, boa noite. Amanhã, live das protéticas, hein? Às 20 horas, lá no Instagram.